Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a aula 2 do minicurso Mitologia Brasileira na abordagem junguiana. Bom, pessoal, é, algumas pessoas fizeram perguntas, né, durante o andamento do minicurso, né? Hoje é a aula 2 e eu fico muito feliz porque essas perguntas me fazem refletir e me fazem elaborar o minicurso cada vez mais focado no interesse de vocês, né? Eu agradeço muito as perguntas, porque as perguntas me fazem um sujeito mais criativo, né? Eu, sem falar do feedback, da reciprocidade, né? Da gente interagir, compartilhar uma experiência, né? Eu acho que isso é o mais enriquecedor de tudo, tá? E uma inscrita aqui do canal que sempre colabora com o canal, né? Uma grande colaboradora nossa aqui, que sempre engaja o canal, né? Faz sempre comentários. Eu adoro que todos vocês façam esses comentários, né? Mas uma inscrita aqui do canal, ela fez o seguinte comentário: se com a chegada do colonizador aqui no Brasil, né, se houve algum processo de mudança com a nossa mitologia, uma vez que o nosso processo civilizador passou a ser orientado pelo psiquismo dominante do colonizador e as projeções do colonizador, né? E aí algumas culturas que foram descaracterizadas ou até mutiladas, sequestradas do seu próprio universo simbólico natural, né? E de sua própria cultura original. De fato houve esse processo, né? Esse processo que a gente chama de processo civilizador e que tem no mínimo dois lados, né? O lado de quem colonizou e o lado de quem foi colonizado. E hoje em dia a gente tem vivido muito uma hermenêutica da descolonização, né? Uma hermenêutica decolonial. Hermenêutica é essa da qual eu me coloco como um simpatizante, né? Como eu sou junguiano, eu acredito que a gente precisa olhar sempre os dois lados, né? Tentar sempre unir os opostos. Mas essa pergunta da Maíra, né, me ajuda também a pensar justamente aquilo que eu quero fazer com esse minicurso. Que é o quê? Que é observar esses mitos, observar esses paralelos a partir de uma perspectiva sincronística, ou seja, a partir do fenômeno da sincronicidade. Já que eu já falei de mitos aqui no canal como fator estruturante da clínica junguiana, e para isso eu utilizei uma perspectiva mais estruturalista. E já falei dos símbolos, a função dos símbolos na cura da alma, numa função mais, numa perspectiva, numa reflexão psicológica mais funcionalista, etnopsicológica. Eu queria dar mais um passo e entender essa psicologia do Jung e essa etnopsicologia do Jung, a psicologia complexa do Jung, estendida aos complexos culturais também e aos complexos civilizacionais, como uma parte integrante da própria visão psicológica do Jung. Note bem, não se trata de fazer da clínica do Jung uma espécie de racionalismo, aplicar conceitos a processos históricos, processos sociológicos, pensar a partir de conceitos. Não, é pensar a partir da experiência. É por isso, por exemplo, que nesse minicurso, que estamos na aula 2, eu vou fazer durante ele alguns comentários de alguns casos clínicos que pacientes meus trazem para mim e que dialogam muito com mitos africanos, que dialogam muito com mitos indígenas. Tá? Tem uma paciente minha que assistiu a aula 1 e veio falar comigo hoje no Instagram, dizendo que assistiu a aula 1, né? Eu fico muito surpreso quando um paciente assiste. É uma paciente minha que já tem 3 anos comigo de caminhada aqui na clínica. E ela perguntou se eu lembrava de um dos primeiros sonhos que ela teve aqui quando chegou aqui no espaço, que foi justamente o sonho com uma planta que estava surgindo e tal. Me parece que ela chorava e das lágrimas surgia uma planta e tal. E eu me lembro muito dessa planta que ela chegou até a desenhar espontaneamente, assim, para me mostrar. Eu até me lembro bem, assim, tô lembrado, né? E ela se identificou muito com o mito da deusa, com o mito da Índia Mani, né? Ela se identificou muito com esse mito,
porque é uma mitologia que, de algum modo, entra em contato com o sonho dela, né? Entra em sincronicidade com o sonho dela. Então, explorando essas sincronicidades, explorando esses mitos, né? Explorando esses paralelos, a gente vai cada vez mais caminhando para o centro da análise junguiana, que é principalmente clínico, né? Ou seja, a clínica é soberana. A gente vai analisando esses mitos a partir dessa perspectiva clínica. E tudo isso eu vou passar aqui para vocês durante esse minicurso, né? E aí a Maíra perguntou também se os mitos brasileiros anteriores à colonização, ao achamento do Brasil, como diria Pero Vaz de Caminha, né? Se eles têm mais contato com, assim, tem mais contato que eu digo tem mais afinidade, mais sincronicidade, mais relação de significado com os mitos universais do que após a chegada do colonizador. Bom, após a chegada do colonizador, obviamente que houve um processo de mutilação da alma brasileira, que é diferente da perspectiva do sacrifício, em que no sacrifício para Jung sempre ocorre uma transformação. E no caso da mutilação, o que ocorre é um corte, é uma amputação, sem necessariamente haver essa transformação. E como o colonizador quis passar a sua própria versão sobre a história do Brasil, uma espécie de enaltecimento de si mesmo, ou enaltecimento do ego, o colonizador passou a reescrever vários mitos brasileiros, mitos indígenas, africanos, para aproximá-los das suas próprias narrativas, né? Então isso aí se torna um limite muito definido para minha própria observação. Por quê? Porque como eu quero trabalhar a espontaneidade criativa do inconsciente a partir de mitos brasileiros que chegam na clínica, eu não tenho como garantir exatamente o momento em que os mitos foram reescritos, ou seja, o momento em que houve o trabalho de elaboração desses mitos e que uma certa espontaneidade se perdeu, porque com certeza uma certa espontaneidade se perdeu. Mas aí também, na antropologia, a gente aprende que as sociedades que a gente estuda já são sociedades que deixaram de existir, mas que deixaram registros, e aquela força arquetípica, aquela força simbólica que moveu nossos antepassados, de algum modo chega até nós e continua nos movendo. E aí a gente começa a observar que nos nossos ritos, nas nossas culturas, nos nossos costumes, há sempre uma vivência simbólica ancestral, tá? Daqueles que nos antecederam. Então, assim, existe toda essa questão que é um pouco assim problemática e interessante de como analisar esses mitos, mas dá para manter tranquilamente a perspectiva simbólica e a perspectiva sincronística. Tá? Agradeço muito pelos comentários. E quando a gente fala em colonizador, a gente se pergunta, né? É normal a gente se perguntar sobre a sombra do colonizador, né? É algo comum, mas, como diria o próprio Jung, por mais dificultoso, por mais difícil que seja a sombra, o trabalho com a sombra, tá? Existe um outro trabalho, que é um trabalho ainda mais precioso do que o trabalho com a sombra, que é o trabalho com a ânima. Jung vai dizer que se o trabalho com a sombra é obra do aprendiz, o trabalho com a ânima é a obra-prima, né? É a grande obra. E aí, Maíra, o pessoal que está acompanhando o minicurso, é aí que a gente começa a observar, né? Os índios, né, respondendo, continuando a resposta dessa pergunta, né, sobre como o português, né, o colonizador, modificou certos mitos brasileiros, né? Os índios possuíam muito mais uma relação viva com a ânima do que os portugueses, né, do que os colonizadores. Tanto é que na mitologia indígena você vai encontrar mitos muito comuns ligados ao feminino, como é o caso da Índia Mani, né? Como é o caso da Índia Nayar, né? A Vitória Régia,
como é o caso da Cobra Grande, que se você for ver nada mais é do que o rio Amazonas, né, que é um rio de planície, então ele é um rio que tem vários meandros, né, visto de cima parece de fato uma cobra grande, e é um rio como várias civilizações hidráulicas, como na Mesopotâmia, por exemplo, ou no Egito, que tem o Nilo, na Índia, o rio Ganges, né, é, o rio Tigres e o rio Eufrates, do quarto crescente da Mesopotâmia, com várias civilizações hidráulicas foram construídas em torno do rio, né? Os governos teocráticos de regadio, né? Várias civilizações indígenas nasceram também com esse mitologema, as imagens do rio. Mas essa relação com a ânima que os índios tinham, por exemplo, vai muito também na perspectiva do boitatá. O nome é boitatá, mas o boitatá também é uma cobra. É uma cobra que cospe fogo, né? Com a caipora, né? Que muitas vezes é a personificação feminina do Curupira, né? E ah, protetor dos animais, protetor simbólico das matas, né? E tudo isso meio que assombrava o colonizador. Por quê? Porque o colonizador tinha um certo medo da ânima. Tanto é que a forma como ele se relacionava com essa ânima, com esse feminino, era a destruição da terra, era a coivara, era a desfertilização do solo, era a erosão, era o sequestro de árvores de madeira, era o estupro da terra, né? Era a prática de destruição de vegetação. Por quê? Porque é uma relação sombria, sim, mas uma relação de falta em relação à ânima. E aí é interessante que dessa projeção da psique colonizadora em relação à sociedade, às matas e à cultura brasileira que estava se formando, é que surgem esses medos, é que surgem esses temores, né? Por exemplo, se você pega o mito da mula sem cabeça, que muitas vezes se assemelha ao mito, é uma espécie de arquétipo feminino, só que do lobisomem, existem paralelos muito significativos entre o arquétipo masculino do lobisomem e o arquétipo da mula sem cabeça. Você percebe que a mula sem cabeça é uma mula que por si só já é um animal inadaptado, né? Porque geralmente a mula é filha do jumento com a égua, né? Então ela não reproduz, é um animal, é um híbrido, né? Inadaptado, cuja lenda fundamental, cujo mito fundamental, mitologia, fala que uma mulher se apaixonou por um padre e que teve relações com um padre e que desse relacionamento, né, como diria alquimicamente falando, dessa conjunction proibida, dessa conjunction errada, como diria também o psicólogo, o terapeuta Heidegger, né? Ela foi castigada e o castigo dela foi transformar-se numa mula sem cabeça e percorrer 7 povoados à noite durante as madrugadas de sexta-feira, né? O que é que isso significa dessa relação tormentosa do colonizador com a ânima? É porque a mula sem cabeça é o feminino, né? É o feminino aprisionado, é o feminino domado, representa uma espécie de controle da natureza e controle do feminino. Tanto é que dizem que se alguém avistar uma mula sem cabeça, a pessoa deve se jogar no chão, se deitar de bruços e até esperar ela ir embora, né? Ou seja, se deitar de bruços lembra muito um processo de voltar a ser bebê, né? De voltar a ser criança, né? Talvez seja a forma de lidar com a visão terrível de uma ânima não integrada. Ou então tentar arrancar o cabresto, né, da cabeça da mula, né? E aí, se a pessoa consegue realizar isso, aparece no lugar da mula sem cabeça uma mulher chorando, né? Ou seja, o arquétipo da ânima é libertado, e esse arquétipo da ânima que é libertado é justamente esse aspecto não integrado, né? É interessante, né? É a visão que o colonizador tem da nossa cultura e como ele mesmo mal se relaciona com a ânima.
Hoje é 31 de julho, né? É dia de Santo Inácio de Loyola. E Jung escreveu muito sobre Santo Inácio de Loyola, principalmente sobre os exercícios espirituais, né? E a gente sabe que uma das frases que o Santo Inácio deixou para o seu testamento espiritual para os jesuítas foi ide e incendiai, né? Ide e incendiai. Esse ide e incendiai lembra muito o próprio espectro, né? O próprio mito da mula sem cabeça. Por quê? Porque na história original, o sacerdote, provavelmente um jesuíta, que se relacionou com a mulher que deu origem à, à metamorfose, né, da mula sem cabeça, teve que reprimir o seu contato com a ânima, o seu encontro com a ânima, para lançá-lo, para projetá-lo no sagrado, né? Claro que isso, principalmente no que diz respeito às sociedades arcaicas, sociedades antigas, isso tem um sentido, né? Isso cumpre uma função simbólica, né? O Durkheim já falava muito no sagrado e o profano, né? Existem essas relações de divisão entre o sagrado e o profano, também a questão do tabu sexual e etc. Mas mostra a forma como o colonizador se relacionava com essa imagem da ânima, uma imagem, uma perspectiva não integrada, uma perspectiva de mutilação, uma perspectiva amedrontadora, tá? E que não havia relação com uma integração simbólica do si mesmo, ou seja, a ânima perde a sua característica de conduzir, tá, o, o eu ao inconsciente, né? O ego ao arquétipo do self. Tá? Mas, no entanto, os mitos indígenas propriamente ditos, que tratam principalmente do feminino, são mitos de defesa. Interessante, o português, quando entrava na mata, ele tinha muito medo da caipora, que é também um aspecto da ânima, que é também um aspecto do feminino. Porque a caipora fazia com que o português se perdesse na, na selva, né? Na floresta. E uma forma que o português tinha de conseguir fugir da mata, sobreviver à mata, era oferecer alguma coisa à caipora, geralmente um fumo, né, um rolo de tabaco que a caipora fumava, né, e dizer: toma caipora, me deixa ir embora. Né, toma caipora e me deixa ir embora. É um acordo que se faz com o complexo. É um acordo que se faz, uma tentativa de acordo que se faz com o inconsciente. E muitas vezes a análise progride, né, o confronto com as imagens do inconsciente progride na medida em que nós conseguimos relacionar esse acordo. Relacionar esse acordo com algo maior, que é justamente a perspectiva do self. Ou seja, quando nós conseguimos realizar um acordo entre nós, entre o ego e um complexo, e a personificação ideoafetiva de uma imagem arquetípica existente na alma, de uma imagem arquetípica existente afetando nosso psiquismo, quando a gente consegue realizar esse acordo, existe o processo de realização do sentido do sintoma. O sintoma deixa de ser algo ameaçador e passa a se tornar também um caminho de individuação, um caminho para o self. E aí nós saímos da simples mutilação, a mula sem cabeça, o saci que falta uma perna, o curupira que tem os pés para trás. A gente sai da simples perspectiva da mutilação e a gente ingressa numa perspectiva realmente simbólica, numa perspectiva realmente psicológica, numa perspectiva realmente clínica e junguiana, que é a perspectiva do símbolo da transformação, que é a perspectiva do sacrifício. No sacrifício, na clínica, a gente sempre precisa deixar algo nosso, como o colonizador que no meio da mata, com medo da caipora, oferecia um fumo para a caipora, para que a caipora deixasse ele ir embora, né? Nós precisamos deixar sempre algo nosso, abrir mão de algo que é do ego, em nome de um processo de individuação, em nome de um processo de caminhada em direção ao self, fazendo acordo com esses mitos que são estruturantes, sim, que cumprem uma função simbólica, sim, mas que principalmente
são mitos sincronísticos, que apontam para uma sincronicidade na nossa alma. O self envia sintomas, mesmo adoecimentos, o self envia complexos, o self envia sonhos, o self envia sintomas, o self envia sincronicidades. Para quê? Para que a gente possa fazer o caminho de volta, para que a gente possa fazer o caminho de ingresso à totalidade. Então, é isso, pessoal. Se você conhecer alguém que se interessa por esse tema, mitos brasileiros, uma perspectiva junguiana, você recomenda e a gente segue aqui conversando e tentando criar conhecimento em torno do assunto. Na aula 3, na aula 4, vamos falar sobre casos clínicos e vamos continuar falando sobre alguns mitos fundamentais, principalmente de matriz africana. É isso, pessoal. Muito obrigado.